Bom dia, oitavo ano. Como é que vocês estão essa manhã de quarta-feira? Espero que vocês estejam bem e tenham passado bem essa semana aí. E como toda boa quarta-feira, eu venho para a gente dar continuidade então aos nossos conteúdos de geografia. E como nós vínhamos discutindo desde a sexta-feira passada, nossa live, nós estamos falando um pouco sobre a América Latina. Nós já falamos bastante sobre a América Latina, concomitantemente, né, junto com o que nós falamos sobre a América Anglo-Saxônica, nós já adiantamos um pouco sobre a América Latina. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais, né, sobre a América Latina, ela está no seu capítulo 6, na página 43, tá? Então, a página 43 é a página da América Latina. Vou até projetar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Essa é a página, então, da América Latina. Deixa eu aumentar aqui. Página 46, né? América Latina. E aí, pessoal, a América Latina que é cheia de contrastes, né? Cheia de diferenças, seja ela econômica, política, social, mas também física, natural, né? De paisagens. E é isso que nós vamos ver nessa manhã, tá? Na página já 44, vai mostrar para a gente, então, um pouco sobre o território da América Latina. Nós já comentamos isso, né? Que a América Latina tem três grandes porções, que é a América do Sul, a América Central e o México, né, que pertence à América do Norte. Então, toda essa porção, né, compreendida aí, então por América Latina, nós temos a América Latina continental, nós temos a parte insular das Antilhas, né, que são ilhas da América Central. Então, essas são as sub-regiões, né, que eu comentei com vocês. Então, são três grandes sub-regiões. Nós temos aí a América Central, a América do Sul e o México, né? Então, o México, lembrando que ele faz parte da América do Norte. Bom, pessoal, então essas são as três grandes sub-regiões, as três grandes porções que compreendem aí a América Latina. Nós já tínhamos visto isso. E agora um pouco sobre os aspectos naturais, né, da América Latina. Pessoal, para mostrar melhor isso, eu queria colocar aqui para vocês esse mapa, tá? Eu vou até ampliar ele aqui um pouco, esse mapa, para que a gente possa vê-lo melhor aqui. O que é interessante nesse mapa, pessoal? A gente vê que muito parecido com a América anglo-saxônica, nós temos aqui, ó, na costa oeste, se a gente observar, nessa porção aqui, nós temos uma cordilheira, né? Então, as grandes montanhas da América Latina, elas também estão a oeste. Enquanto na América anglo-saxônica nós tínhamos lá, lembra, as montanhas rochosas, aqui nós vamos ter a Cordilheira dos Andes, tá bom? Então, em toda essa região do Chile, do Peru, né, em toda a costa oeste aqui, nós vamos ter a Cordilheira dos Andes. Em contrapartida, na outra porção, né, na costa leste, tá vendo esse amarelinho aqui, ó? Principalmente do Brasil, na costa leste nós vamos ter então os nossos planaltos, aquela região que é mais elevada, que está acima de 300 metros de altitude. Isso se encontra então a leste. Tanto que, se vocês lembrarem, né, do relevo de Minas, do relevo de São Paulo, olha o relevo do Rio de Janeiro, a gente vai lembrar dos morros, né? Tanto que a gente tem as favelas lá, porque são aquelas construções precárias em cima dos morros. Por quê? Essa é uma região de planalto. Já que no centro, né, se a gente observar o centro do nosso território, esse centro ele já é uma planície, chamada de planície, né? A Platina, a planície amazônica. A gente pode dizer que há uma planície central, tá? Então, nós temos um relevo bastante significativo, onde, se eu pudesse traçar um perfil, né, da América Latina, vamos traçar um perfil. Um perfil é uma linha, né, horizontal, seria algo mais ou menos assim, da costa oeste, tá, para a costa leste, para cá. Seria algo mais ou menos assim. Nós teríamos um planalto, né, na costa oeste,
nós temos as planícies centrais, e na costa leste, nós temos então a cordilheira, né? Então seria um relevo mais ou menos assim, com a costa, o planalto a oeste, as planícies centrais e as cordilheiras, então, a leste. Beleza? Então, pessoal, esse é o nosso relevo aí da América Latina. Quando nós falamos já a respeito do clima e vegetação, a gente vê que há uma grande diversidade, já que a América vai desde climas temperados até climas equatoriais, climas bastante quentes, né? E automaticamente as nossas vegetações também são bastante distintas. Então, se a gente observar, existe uma relação muito forte entre clima e vegetação, tá? Então, determinadas vegetações só são encontradas em determinados tipos climáticos, ok? Bom, pessoal, aí aqui vocês conseguem ler um pouco sobre cada uma dessas vegetações. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque nós já vimos isso. A colonização nós também já vimos, né? Que essa colonização, como é que ela foi pela Espanha, por Portugal. Isso vocês já conhecem bastante, tá? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre essas classificações, né, da população americana, que é o euro-ameríndios, os ameríndios, euro-africanos e afro-americanos. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa tabela, tá? Para vocês aumentarem aí o vocabulário de vocês, a gente pode conversar sobre ela na nossa próxima live, na sexta-feira. Pessoal, eu queria deixar uma atividade para vocês, bem simples, tá? Essa atividade aqui da página 54, e aí o para fazer agora. Então, vocês vão fazer a atividade da página 54, que na verdade aqui está as imagens, né, na número 1, mas aí a resposta vem aqui na número 55, tá? Então, a atividade de vocês para casa vai ser a atividade da página 54 e página 55. Pessoal, assim que vocês terminarem de fazer, tá? Tirem aquela fotinha e postem lá no Google Classroom, lá no campo de geografia. Já estou deixando aberto hoje lá o tópico de geografia com a data de hoje, tá? Então vocês vão ver lá o tópico dia 23/9 para vocês poderem postar. E aí lá tá todas as informações das páginas e tudo mais, ok? Pessoal, nós vamos fazer essa correção e aí, inclusive, até mais, a página 54, 55, na nossa próxima live. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente tira aí nosso próximo encontro, na sexta-feira, às 8h20 da manhã, que a gente tem um encontro marcado, tá bom? Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até sexta, então. Falou! Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de gramática. Essa aula é continuação da aula da semana passada. Estamos aí estudando a classe de palavras conjunção. E hoje nós estaremos corrigindo os exercícios da página 81 a 86. Aí já fui lá pra casa de casa, tô doida. Apertei aqui sem querer. Meninos, vamos aqui pra correção, tá? Vamos abrir aí o livro de vocês e vamos corrigir esses exercícios. Aqui nós temos o Refletindo e Conceituando, que é uma história em quadrinhos. Né? Nós temos aí o Cebolinha e o Cascão, né, como personagens principais. Vocês já leram aí para fazer, né, o exercício. E aí aqui na número 1 fala assim, ó, qual é o assunto da história em quadrinhos? Né? É o cuidado que os pedestres e motoristas devem ter no trânsito, porque não são só os motoristas, né, de carro, moto, caminhão, ônibus que devem ter cuidado. Os pedestres também têm que cumprir com os seus deveres, né?
e seguir as regras e as leis de trânsito. 2. Preencha as lacunas dos trechos retirados do texto. 1. Pedir orientação de policiais ou guardas de trânsito quando tivermos dúvidas. 2. Respeitar e dar preferência a deficientes. Aí aqui é o seguinte: quantas orações há em cada um dos trechos? Em cada trecho, gente, para que uma formação frasal seja uma oração, ela precisa ter verbo. Então, a contar, relembrando que nós já vimos isso, para que uma formação frasal, para que um período, né, para que uma frase seja considerada como uma oração, ela precisa ter verbos. Então, nesse caso aí, nós temos duas orações. B. O que há de diferente entre a forma como esses trechos aparecem no texto e a forma como foram apresentados no exercício? Então, olha só, na forma, como foram apresentados no exercício, né? Estão faltando algumas palavras. Que palavras são essas? Quando e, tá? C. Qual é a função das palavras que completaram as orações? A função delas, meninos, é o quê? De ligar as orações, de fazer esse elo. Lembrando que falar elo de ligação é redundante, porque se é elo, já está juntando, né? E ligação também. Todo mundo fala elo de ligação, mas é só elo ou ligação, tá? D. De acordo com a história em quadrinho, duas atitudes devem ser tomadas por motoristas e pedestres em relação às pessoas com deficiência. Quais são as atitudes? Qual palavra usada pelo agente de trânsito liga essas duas orações e qual é o sentido estabelecido por ela? Então, olha só, é respeitar e dar preferência a deficientes. A palavra usada foi qual? E, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, eu e você, o e, ele tá o quê? Juntando, ele tá somando, fazendo uma adição. Letra E. Em que momento é importante as pessoas pedirem orientações aos policiais ou guardas de trânsito? Que palavra indica esse momento e que sentido ela estabelece? Quando a pessoa estiver com dúvidas. Está com dúvidas, pergunta para o guarda de trânsito. E aí a palavra que é solicitada aí é quando, tá? Porque quando você diz quando, você tem aí, né, uma questão de sentido de tempo, né? Vem de algo temporal, não de temporal de chuva, tá? Temporal de tempo. 3. Releia a fala do agente de trânsito sobre um comportamento que deve ser evitado pelas crianças nas ruas, tá? Evitar brincadeiras ou jogos próximos a vias públicas. Qual é a função sintática dos termos em destaque? Então, aí nós temos aí o núcleo do objeto direto, ou seja, a parte principal do objeto direto. Aí nós não temos objeto indireto, por quê? Porque depois do evitar, eu não tenho, nesse exemplo aí, nós não temos preposição. Então, é isso que diferencia, relembrando aí, objeto direto de indireto. O direto não tem preposição ligando ao verbo e o indireto tem preposição. B. Com base nessa resposta, observe o emprego do ou e explique que função ele exerce nessa oração. Então, aí ele vai ligar os termos de mesma função sintática. Então, ele faz essa junção, esse elo. Letra C. Letra C, meninos. O termo ou, né, ele pode indicar o quê? Soma dos elementos ou exclusão de um dos elementos relacionados. Qual é a relação de sentido que essa palavra estabelece na oração? Explique. Então, é uma relação de soma, porque, né, as orações aí, brincar e jogar, elas devem ser evitadas próximos aí à via pública, ou seja, ruas, avenidas, rodovias, tá? Aqui nós já vimos. Aqui também nós já vimos. Inclusive na live, né?
Peraí, gente. Isso. Peraí. O próprio programa, ele desalinha. Pronto, voltou. Leia a tirinha, motorista. Se você estiver com sono, é melhor parar e dormir um pouco. 4 meses depois. Motorista? Tava com sono, hein? Ao aconselhar o motorista, a passageira expõe uma importante questão relacionada ao trânsito. Explique. Gente, é não dirigir quando estiver com sono. Se a pessoa estiver com sono, ela tem que descansar, ela tem que, né, deitar um pouco, cochilar. Não tem como deitar, tá no meio de uma rodovia, tá no meio de uma BR, sei lá. Para o carro num lugar seguro, né? Não vai parar lá no meio, lá do nada, né? Para num lugar, descansa e volta a dirigir. Ou, eu tenho que sair de casa, mas eu tô com sono. Descansa primeiro. B. Qual foi a intenção da passageira ao aconselhar o motorista? Foi o quê? Evitar que acontecesse um acidente, né? C. A passageira propôs ao motorista que dormisse apenas sobre uma condição, estar com sono. Qual palavra usada por ela expressa no sentido de condição? É o se. Então, por exemplo, se chover amanhã, não irei à praia. Então, tem uma condição ali, né? Se chover. Na verdade, praia imaginária, né? Aqui. D. Qual é a palavra denominada? É uma conjunção condicional. Expressa uma condição para que algo aconteça. E. Identifique o espaço em que está o carro. Então, o carro ele está em uma rua que aparentemente ela está coberta de neve. F. Relacione o espaço representado na tirinha ao comportamento do taxista no segundo quadrinho. Então, o motorista, né, que é um urso, né, ele hibernou. Né, os ursos, eles hibernam, né? Ele ficou aí em estado de sonolência e inatividade, ou seja, quietinho lá, por meses. E essa hibernação, né, dos ursos, então, ela ocorre aí em regiões onde tem aí um inverno rigoroso, né, temperaturas negativas, tempestades de neve e temperaturas extremamente baixas. G. Explique como é construído o humor na tirinha. Então, aí a intenção da passageira, né, ao falar para o motorista que ele descansasse por alguns minutos para voltar a dirigir, né? A intenção dela era essa. E não para, né, ele ficar dormindo lá por meses e meses, tá? Aí, aqui nós temos esse poema, deixa eu só alinhar aqui. Temos esse poema, que é do Mário Quintana. Tô com a dicção ruim agora. Qual é a situação apresentada pelo eu lírico no poema? É o encontro de alguém, né, que, né, possivelmente espera em um cais de porto. Então, né, possivelmente tem alguém lá no cais, né, do porto esperando, né, que chegue essa pessoa, né? Então, especial. Bem, ao longo do poema, quais questionamentos foram feitos pelo eu lírico? Então, o eu lírico, ele quer saber quem é a pessoa que o espera no cais. Então, ele é um mistério, ele não sabe quem é essa pessoa que está lá no cais esperando por ele. C. De acordo com o eu lírico, quais poderão ser os sentimentos da pessoa que o espera? Comprove com versos do poema sua resposta. Então, aí no caso, né, nós temos aí a preocupação, né? Que rosto esquecido, ou alegria, radiante face. E na letra D, diz o seguinte: a mesma conjunção aparece 2 vezes no poema. Identifique-a, explique o seu emprego e relacionando ao contexto do poema. Então, a conjunção ou, ela foi empregada aí para indicar 2 situações. A primeira é a possibilidade de ser um amigo ou amiga que está esperando ir por esse eu lírico. E a outra possibilidade, né, é o que? De a pessoa que o eu lírico espera estar preocupada ou alegre. Tá? Seguindo aqui, para fazer em casa, todo mundo já faz em casa, né?
Complete as frases a seguir com as conjunções e locuções conjuntivas do quadro abaixo em seguida identifique o sentido que cada uma delas expressa na frase. Então vamos lá, meninos. A. O uso do cinto de segurança é importante no banco dianteiro e no banco traseiro. O sentido que foi colocado aí é de quê? De adição, de adicionar, de somatório. B. Em viagens longas, o motorista deve fazer paradas a cada 2 horas ou sempre que sentir cansado. Esse sempre que, ele tem sentido de quê? De tempo, né? C. Para conduzir um veículo é imprescindível estar preparado e habilitado. Por isso, é necessário ter carteira nacional de habilitação. Então, aí o por isso, ele dá sentido de conclusão, né? Tá finalizando alguma coisa, que no caso aí, né? Está relacionado aí a CNH, carteira de motorista. D. Os ciclistas devem usar roupa clara e capacete colorido para que sejam vistos pelos motoristas. Então, esse para que é uma finalidade. E as motocicletas são mais práticas e dão maior sensação de liberdade. Entretanto, elas expõem o motorista a riscos maiores, aumentando a chance de ele sofrer um acidente. Então, aí nós temos um sentido aí de oposição. F. O pedestre não deve caminhar ouvindo música, porque deixa de ouvir os ruídos que podem indicar a aproximação de um veículo. Uma causa, gente, isso é muito sério. O pessoal anda com o fone ligado no último volume e não escuta, né? Às vezes tem alguém buzinando, alguém falando algo, né? Até para proteção da pessoa que tá ouvindo, né? Tá com o fone lá ligado. G. O ciclista deve transitar em velocidade baixa e redobrar a atenção nos cruzamentos de lugares com pedestres se for pedalar à noite. Se condição. H. Motorista, ciclista, motociclista ou pedestre, todos devem ter muita atenção no trânsito. Adição. E por fim aí, número 2, qual é a conjunção de cada uma das orações nas frases do exercício anterior? Né? Relacionar as orações ou termos da mesma função. Escreva as letras das orações que as conjunções foram empregadas para relacionar orações e conectar termos de uma mesma oração. Então, aí nós temos B, C, D, E, F, G está relacionando. E a letra A e H, ela está conectando termos de uma mesma oração. Lembrando que oração é composta, ela precisa ter um verbo, né? Um verbo conjugado ou não, tá? Agora eu vou abrir lá no nosso slide, agora sim. Vou mostrar para vocês a tarefa de casa, tá? Você vai elaborar 5 orações utilizando conjunções. E aí você elabora essas orações e ao lado você coloca qual é o sentido expresso por elas. Se é de adição, se é de contradição, se é de condição, enfim, vai depender do contexto aí que for escrita a sua frase, sua oração, tá bom? Beijo para vocês, tudo de bom, qualquer coisa estou à disposição. Até a próxima aula.